muita bomba, Hoje então. tem muita polêmica pra gente comentar, e polêmica do passado, porque é curioso essa situação, né? Com a morte do Christian veio muito assunto relacionado ao casamento dele com a Gretchen, a quantos filhos, né, tia? Você vai comentar também isso, né? É, porque apareceram vários filhos. Eu fiquei surpresa com o número. Ontem a gente até comentou aqui, os meninos, né, os filhos dele, o casal, né, esteve lá no velório. E aí parece que apareceram vários outros, num total de 7 filhos. Uau! Olha isso. 7 filhos. Várias mães? Várias mães, de algumas mães, inclusive o Flávio Alexandre, que é o primogênito. Ontem ele dando uma entrevista, e aí quem deu essa notícia foi o querido Cadu Safner. Ele nasceu em Goiânia e é fruto de um relacionamento do Christian com Helena, que ainda não foi encontrada. A turma tá querendo bater um papo com ela, vocês podem ver até uma foto bem antiga, né? E ele teve, né, o Christian teve mais outros 4 filhos com a Sônia, sendo Jimmy o rapaz que foi identificado durante o velório, porque ele esteve lá. Esse rapaz esteve lá, o Jimmy esteve lá. 3 outros filhos, né, que ele teve com a Sônia, uns vivem em São Paulo e o outro nos Estados Unidos. Então, também não foram ao velório. O Christian, como a gente sabe, comentou, ele morreu, né, casado com a Kay Vieira, né, onde ele tinha 2 filhos, que era o João Pedro, né, de 22 anos, e a Lia Vieira, que nós mostramos ontem, né, aqui durante a transmissão, né, que nós fizemos a cobertura com o querido Thiago, né, que ele esteve lá. Bom, o Flávio fez algumas revelações, né, falou que ele não tinha muito contato com o Christian, aliás, quase nenhum, né, segundo ele, por conta da viúva, né, da Kate, que ela não permitia esse contato. E ele revelou uma coisa que eu fiquei bem, assim, chateada até. Ele nem tinha o telefone do pai. Nossa, tia! Ele não tinha. Gente, era cortando relações mesmo. Mesmo. Ele ligava pra ela pra saber a respeito do pai, e muitas vezes ela nem passava o telefone, falava só que ele estava ocupado. Ele disse que, assim, até os 3 anos de idade, mais ou menos, ele teve muito contato com o pai, né, com o Christian. Né, que ela permitia até, assim, a mãe permitia essas visitas, né? Então ele encontrou muito com o Christian. Mas infelizmente ele fala que o contato era muito pouco, porque no meio artístico, para o artista até chegar perto da família, tem sempre alguém para atrapalhar, né? Ele começa aqui, né, a já colocar esses empecilhos, não só a produção, até a própria família, né? Que ele já começa a apontar, né, para a viúva, né? Ele falou que, infelizmente, eu tinha pouco contato com ele, mas as poucas vezes conseguimos nos aproximar foram de muita felicidade e alegria, né? O Flávio revelou que ele nasceu quando o Christian tinha 19 anos. Olha, muito novo novinho. ainda, novinho. Então, basicamente, já são filhos de 3 relacionamentos, certo? 3 relacionamentos. Esse filho que é o único, então, por parte da mãe, né? No da sentido de Helena. só Que é o a primeiro Helena, filho. O primeiro Isso. filho. Depois 4 filhos. Com a Sônia. Com a Sônia, sendo que alguns moram fora do Brasil. Isso mesmo. E depois o casal com a viúva, com a Kay, que é a viúva, Isso certo? mesmo, isso mesmo. Nossa, e de fato, são informações que até ontem, durante a tarde, né? Nós não sabíamos. Verdade. Falávamos que ele deixou 2 filhos. Exato, exato. Né? O que estava sendo divulgado até de forma oficial é que ele tinha apenas 2 filhos, 2 herdeiros, né? E veio tudo isso à tona com o próprio filho mais velho. Isso, falando o Flávio. sobre no SBT que ele deu entrevista. Isso né? mesmo, ele começou lá no SBT, ele deu uma entrevista lá, depois ele acabou dando uma entrevista também para a turma lá do Canal 7, lá do Balanço Geral. Ele disse ainda que faz uns 3, 4 anos que foi o último contato dele com o Christian, porque o Christian foi fazer show em Goiânia e acabou avisando. E falou, olha, vamos nos ver, né, pra gente, né, matar a saudade. Então foi o último contato dele com o pai. Né, o Flávio, que tem 48 anos, né, e o Christian teve ele com a Helena aos 19 anos. É sempre muito triste, né? Quando a família, assim, se separa e não É um há rompimento, contato. né? É importante falar que, obviamente, a viúva está num momento de luto muito grande. Ela não se manifestou sobre nenhuma fala
do filho, que ela seria a pessoa que teria afastado, Verdade. não teria feito esse relacionamento, se possível, de pai com filho. Mas quando ela quiser falar sobre o assunto, também estamos abertos aqui no Mulheres para qualquer manifestação, tanto por parte do filho quanto por parte dela, né? A história já é dolorida demais, né? Já é dolorida o suficiente E nesse momento, pra ficar mexendo em ferida do sim, passado, exato, né? Porque são exato. feridas abertas, sem dúvida nenhuma, né? Sei, E sei. falando sobre o passado, a Gretchen não se manifestou, né? Ela não falou nada relacionado à partida Pan. dele. Vamos para essa história também, porque isso rendeu muito assunto. Existiu uma cobrança ontem nas redes sociais falando: e aí, Gretchen, você foi casada com ele? Foi o primeiro casamento que você teve, de tantos casamentos, lá nos anos 80. Você realmente não vai falar nada? A Gretchen viu dezenas de comentários desses nas redes sociais. Por conta disso, quem se manifestou foi a assessoria da Gretchen, não ela em si. O que a assessoria da Gretchen falou foi o seguinte: a assessoria de imprensa da cantora Gretchen comunica que a artista não se pronunciou e nem se pronunciará sobre a morte do cantor Christian, embora eles tivessem tido um breve relacionamento. O contato entre os dois não existia há mais de 40 anos. Sendo assim, ela disse que tem profundo respeito ao acontecimento e principalmente à viúva do cantor e ao seu marido, no caso Esdras. Gretchen deseja seus sinceros sentimentos e pêsames à viúva e aos filhos do cantor e que Deus os conforte, disse o comunicado oficial. A Gretchen em si, nas suas redes sociais, não fez nenhuma homenagem e nem vai fazer. Por quê? O que veio à tona também no meio dessa história é que na biografia da Gretchen, ela contou um pouco de como foi o casamento na época que durou somente 6 meses com o Christian. Ela disse que o próprio assumiu que traiu ela com chacretes. E que isso foi algo que deixou ela muito magoada na época. Como era o primeiro casamento, fez ela pensar muito sobre desistir de conseguir em outros casamentos, de se relacionar com outras pessoas. E por conta disso, todo mundo está supondo que é essa mágoa, né? Sim. Essa dor que aconteceu no passado que fez com que ela não fizesse nenhum tipo de homenagem ao Christian. E também, como foi dito no livro da Gretchen, que esse relacionamento teria acontecido até com várias chacretes, foi citado o nome de Rita Cadillac também. Que o próprio Christian, na época, teria dito para a Gretchen, né? E que chegou na Gretchen a informação de que ele traiu a esposa, no caso a Gretchen, com Rita Cadillac, que é, eu acho que, na minha opinião, o maior nome quando se lembra das chacretes. É verdade. Né? A gente sempre recorda da Rita. E aí a Rita já chegou a falar sobre isso também. A Rita Cadillac, ela chegou a comentar numa entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, falando sobre essa história. E aí, o que ela disse foi o seguinte, gente: o único desentendimento que teve por parte dela, no caso com a Gretchen, comigo, foi uma coisa que não era eu. Na época, ela estava casada com o Christian, da dupla Christian e Ralph, e o cantor saiu com uma chacrete, que na época era a Leda, mas ninguém sabia quem era a chacrete. Por cargas d'água, alguém chegou na Gretchen e disse que era a Rita. Mas depois que terminou o relacionamento dela com ele, fiquei com ele sim, depois que ela se separou. Mas peguei por acaso, nós fazemos parte da mesma gravadora, eu e ele, então a gente viajava junto. Então depois, né, de que terminou o relacionamento com a Gretchen, é que a Rita disse que ficou com o Christian, mas que ela não foi o pivô da separação. Como eu disse ontem, quando depois, né, de tudo que aconteceu da morte do Christian, tudo isso veio muito à tona, né? Por parte com relação aos filhos, ao relacionamento passado, essa cobrança de que a Gretchen se manifestasse, virou uma grande polêmica de muita gente falando que independente de qualquer coisa ela tinha que se manifestar, e outras pessoas falando: não, gente, ninguém é obrigado a prestar homenagem a ninguém. Obrigado não, né? Mas sei lá, a partir do momento que tanto tempo se passou, né? Também quem somos nós para opinar no sentimento das pessoas? Mas a Gretchen foi justamente no sentido contrário, né? Essa história de não se relacionar com ninguém mais, ou de não casar mais, caiu por terra, né? Afinal de contas. Totalmente. Ela casou bastante, se relacionou bastante com muitas pessoas. E que bom, né? Que ótimo. Teve uma vida, tá tendo uma vida muito feliz e muito completa. Agora, a Rita e a Gretchen alimentaram algum tipo de rivalidade ao longo da vida entre elas? Sempre é uma coisa que foi alimentada muito na época, sim, né? Porque as duas tinham uma coisa de sex symbol. Mas elas carregam isso até hoje, será? Até onde eu sei, não. Não é que existe uma amizade grande entre elas, mas até onde eu sei, não existe mais a mesma coisa que existia lá nos anos 80. Né? De uma rivalidade, porque existia de fato, né?
uma rivalidade, como existiu com muitas mulheres, infelizmente, era algo muito comum, né, no mundo machista, essa coisa de uma mulher contra a outra, ainda mais quando se fala no mesmo meio, né? A Rita teve música, a Gretchen é cantora, também é sex symbol. Então, nesse mundo, né, as duas acabaram se encontrando. Como tinha Cláudia Leite, Ivete Sangalo, né? Essas rivalidades, né? A Xuxa, Angélica, Eliana. Enquanto, com relação aos homens, não se fala isso mesmo, né, no mundo artístico, né? Não, porque é uma Os coisa sertanejos machista ficam mesmo. todos amigos, fazem show junto, apresentadores, cantores. Não tem essa rivalidade, que loucura É porque isso mesmo. é algo totalmente relacionado ao machismo, né? Totalmente. Pode uma até rivalidade. ter, mas não é divulgado, né? Como é. Não vira notícia. Não vira notícia ou fake news mesmo, né? Não Porque rende assunto. Não rende assunto, né? Agora, falando das homenagens, Claro, né, Heitor? Aconteceu algo, digamos que foi uma gaffer, né? Durante o Jornal Nacional. O que aconteceu? Vamos ver, a gente tem um print, vamos ver se vocês notam. Quem estava na bancada ontem era a querida Renata e o querido William. Ixi, Olha lá. a data. Um ano depois, meu Deus. Como se Nem ele um ano ele tivesse- tinha nesse caso. Justamente. Erraram o ano. Erraram o ano. Ele nasceu em 56, colocaram a data de falecimento 57. E corrigiram ou ficou assim? Assim Ficou assim. Foi assim que terminou o jornal, E a essa turma imagem? Ficou assim, colocou nesse erro. a boca no trombone. Muita gente no Twitter falou que absurdo. Nossa, que falta, né, de noção. Ai, que erro drástico, né? O Jornal Nacional. E assim ficou, né? É um erro grave. É um né? erro Não dá pra grave, diminuir. é um erro grave. Quando se fala ainda mais num jornal nacional, é um erro que não é difícil. Que teoricamente a gente É imagina a difícil. quantidade de gente que tem pra fazer checagem duplas e triplas Entendeu? em cima de Pra cada ir no coisa ar, que é feita né? lá, né? Pra chegar no ar dessa forma não é Não legal. foi algo que aconteceu naquele momento, né? Com o jornal no O cara não ar. digitou correndo, É, né? já Exatamente. havia acontecido. É verdade. Enfim. Não é legal. Já é feio quando se fala de alguém, né, que faleceu e aparece a foto de outra pessoa. Já é horroroso, né? Sim. Agora, com a data, ficou muito feio, Muito né? feio. Ficou chato, né? E as Ficou- pessoas se questionaram muito no Twitter. Alguém percebeu também? Ou fui só eu, não sei o que e tal? É porque na hora você Cometeram essa fala, gafe. eu vi direito? É. Não é possível, né? É. Não é possível que é isso mesmo. Estamos em 1957? Exato. Então foi um erro que a galera reparou e, enfim, Ainda erros histórias... acontecem, mas nesses casos eu acho que se torna pior ainda, com né? certeza. Alguém deve ter Esse levado editor. uma grande bronca, no mínimo. Rolou um Na puxão pior de das orelha, hipóteses, né? uma demissão, não sei, viu? Pela repercussão, Não né? é? Às vezes o Sim, tamanho da repercussão sei, potencializa, inclusive, a bronca, né? Ou a verdade. consequência Com para essa pessoa certeza. que errou, né? Mas hoje acho que o William deve pedir desculpas, né? Ah, O uma William retificação, Provavelmente, né? provavelmente Uma eles retificação. devem.